Fala, futuro aprovado, fala, futura aprovada. Professor Tiago Ramos na área para abordagem de uma questão sobre bem de família cobrada na prova da OAB pela banca FGV. É muito importante que você tenha domínio de temas relacionados ao direito de família. E isso inclui, com certeza, a abordagem do bem de família. Professor, o que é, juridicamente falando, um bem de família? Um bem de família é aquele utilizado para fins de moradia. Nessa toada, um bem de família, justamente por ser a moradia do sujeito, não pode, em regra, ser penhorado. Um juiz não pode penhorar um bem utilizado para a moradia do sujeito. Logo, atente a essa característica, porque é a base desse tema. Bem de família é balizado pela impenhorabilidade. Sem mais delongas, vamos agora partir para a análise da questão em apreço. FGV, exame de ordem 40. Joana trabalhou por 15 anos como empregada doméstica na residência de Alzira, um imóvel de 60 metros quadrados, herdado de seu falecido pai. Durante todo esse período, Joana percebeu salários mensais, tal como acordado, porém nunca recebeu as verbas referentes às férias e ao 13º salário, bem como nunca teve as contribuições previdenciárias devidamente recolhidas. Depois da rescisão contratual, Joana promoveu a ação trabalhista, visando receber as verbas devidas e não pagas, tendo seus direitos reconhecidos por sentença transitada em julgado. Não obstante, o pagamento das verbas não foi realizado e, fato seguinte, foi promovida a execução, momento em que Joana, representada por seu advogado, diante do não pagamento e da inexistência de outros bens, requereu a penhora do imóvel residencial de Alzira. Ante a hipótese narrada, considerando que o imóvel residencial de Alzira é o único que ela possui, assinale a afirmativa correta. Item A. O imóvel é impenhorável, mas os bens móveis que o guarnecem são penhoráveis, independentemente do valor dos mesmos. B. O imóvel é impenhorável, bem como são impenhoráveis os móveis que guarnecem a casa, exceto as obras de arte e os adornos suntuosos. C. O imóvel na execução promovida por Joana é, em qualquer hipótese, penhorável. D. O imóvel na execução promovida por Joana é penhorável, desde que comprovada a má-fé da devedora. Questão clássica cobrada na prova do OAB, que versa sobre bem de família. Bem de família é um bem que, em regra, é impenhorável. Logo, é impenhorável, em regra, o próprio bem de família em si, assim como os bens móveis que guarnecem no imóvel. Professor, se eu tenho 2 TVs em minha casa, 2 geladeiras, é correto dizer, no plano jurídico, que uma geladeira é penhorável e a outra não? Isso é um mito. Os bens móveis que guarnecem no imóvel familiar são impenhoráveis se houver a quitação. A quitação é o critério jurídico que faz com que um bem imóvel seja impenhorável, assim como o próprio bem imóvel. Então, veja, se você tem na sua casa 2 TVs, se ambas estiverem quitadas, estas geladeiras, esses TVs, esses bens, ambos são impenhoráveis. Motivo: o critério da quitação. Então, é com a quitação que um bem imóvel se torna também impenhorável. Logo, pessoal, nesse caso, estamos dentro de uma dívida trabalhista. Uma dívida trabalhista não permite a penhora de um bem de família. Logo, o imóvel em si é impenhorável, assim como os próprios bens móveis que guarnecem no imóvel. Professor, qual é o fundamento jurídico? Qual é a base
que a banca FGV extraiu essa questão? Nós temos uma lei específica que versa sobre bem de família no Brasil, é a nossa Lei 8.009, de 1990. E ela traz de maneira bem clara justamente o viés da impenhorabilidade do bem de família, inclusive para fins de dívidas civis, dívidas empresariais, comerciais, dívidas fiscais, ou seja, dívidas de caráter tributário, dívidas previdenciárias ou de outra natureza. Veja que aqui, então, nós não temos a possibilidade de penhorar um bem de família. Agora, atenção, o que é também impenhorável? Os bens móveis que guarnecem no imóvel. Benfeitorias, plantações, é o que versa o parágrafo único do artigo 1º da Lei em Apreço. Mas atenção, existem ressalvas a essa regra de impenhorabilidade. Veículos, ou seja, bens utilizados para transporte, não se qualifica, não se constitui como bem de família. Então, um carro que é utilizado para transporte da família, ainda que único, é penhorável, porque veículo não é bem de família. Além disso, objetos suntuosos de luxo, assim como obras de arte, não são considerados bens de família. Então veja que o que a banca extraiu foi justamente o bem móvel quitado que guarnece no imóvel. Então esse bem móvel é impenhorável junto com o imóvel. Mas se a banca trouxesse adornos suntuosos, obras de arte, assim como fez, nesse caso, a obra de arte, o objeto de luxo suntuoso, poderia sim ser o objeto de penhora. Então, nessa perspectiva, o gabarito correto é o item B, porque nesse caso nós temos a impenhorabilidade tanto do bem imóvel em si, quanto dos bens móveis que guarnecem no próprio imóvel. Tudo que for de luxo, obra de arte, nesse caso, esses bens podem sim ser objeto de penhora. Gabarito é o item B. De bola para frente, que Deus verá a sua aprovação. Pensa sempre nessa perspectiva técnica que você irá acertar a questão em prova do OAB. Siga, comenta, compartilha, porque nada e ninguém pode macular os nossos sonhos. Muito obrigado e até breve com mais questões para a prova da OAB. Até mais.